Atos Igreja, somente a Escritura. Graça e paz, irmãos. Já oramos, agora já cantamos e agora nós vamos aprender mais da palavra de Deus, porque Ele e a palavra são um, e Ele e a palavra desejam que nós possamos prosseguir conhecendo a verdade, sendo livres. Amém? Nessa noite eu peço a vocês que abram suas Bíblias em Mateus 13, 9. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 9. Aleluia. Mateus 13, 9 diz assim: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Em outra versão diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Nessa noite nós vamos estar falando de algo que sonda nosso meio, sonda nossa vida e que às vezes atrapalha mais do que ajuda. Muitas vezes nos pegamos no menu à la carte do YouTube, procurando várias pregações para determinados assuntos, para determinados temas, para que a gente possa até buscar um conhecimento ou adquirir um conhecimento. Mas tem pregação que é pior você ouvir ela do que não ouvir. Tem certo tipo de mensagem que diz e que se denomina mensagem divina, mensagem de Deus, que é melhor você não ouvir. Por quê? Porque a Bíblia fala que nossa fé é elevada ou destruída por aquilo que a gente ouve. Você sabia? Porque a fé vem pelo ouvir, e a fé genuína vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente que se intitula alguma coisa e que começa a trazer mensagens, sugestões, textos bíblicos, distorcendo a verdade, contaminando o puro leite genuíno, e a gente, de vez de estar bebendo da água do Espírito, começa a beber água misturada com fezes, água misturada com esgoto, água misturada com o que não presta. E a nossa fé vai se contaminando, vai sendo minada, e daqui a pouco a gente está com a fé destruída. Nesse versículo de Mateus diz: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Nessa noite eu dei início com esse versículo para que a gente ouça com atenção, que vai ser ministrado nesse lugar, porque são palavras de vida, palavras de libertação. Agora, você quer rápido de endereço, vá para Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, diz: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. As boas novas a respeito de Cristo. Tem certo tipo de pregação que eu já ouvi e já vi gente ouvindo, que ao invés de ter boas novas a respeito de Cristo, de trazer boas notícias para elevar a pessoa a um nível de prática da palavra, começa a colocar pesos, embaraços, amarrar os pés das pessoas e deixar as pessoas subjugadas, presas, oprimidas e sem vontade de fazer nada para Deus, nem querendo fazer porque se acha indigno. Tem certo tipo de pregação que ao invés de trazer as boas novas de Cristo para que haja uma mudança na vida de cada um daqueles que ouvem, começa a jogar coisas que ao invés de trazer libertação e ao invés de fazer com que essa pessoa tenha um terreno plano para correr,
começa a colocar areia movediça nos pés dessas pessoas. E as pessoas, ao invés de correr a carreira firmados, olhando para Cristo, olhando para a palavra, começam a olhar para os outros e dizer: não, mas fulano não presta não, fulano não tem caráter não, fulano é mentiroso, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano faz isso, fulano deixa de fazer aquilo. Se esquece de olhar para si e mudar os seus defeitos, seus erros e correr a carreira que está proposta em Cristo. Começa a se amarrar, a se prender a coisas que Cristo na cruz já trouxe libertação, já trouxe uma mudança de estilo de vida, uma mudança de algo que a gente estava preso, amarrado, atolado no pecado, e Ele veio na cruz e proporcionou para a gente um novo e vivo caminho. A gente começa a olhar para esse tipo de pregação e dizer: ah, mas eu sou um infiel, eu sou um pecador, eu não tenho caráter não, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho essa aprovação total, e isso e aquilo. Meu irmão, se nós formos esperar a perfeição para fazer algo, nós vamos estar amarrados sem fazer nada e nunca vamos atingir esse nível de perfeição esperado, porque só se atinge um nível de perfeição quando se corre uma carreira. Se ficar parado querendo atingir uma perfeição, atingir uma mudança suprema, nunca vai se fazer nada. Porque até para construir uma casa no natural, se você ficar olhando para o terreno, a casa não sobe. Mas se você arregaçar as mangas, começar a cavar os alicerces, botar pedra, botar cimento, botar tijolo, quando for daqui a pouco a casa cresceu, a casa está crescida. Nós não vemos em nenhum momento na Bíblia Jesus Cristo chamando aqueles que eram vagabundos, aqueles que estavam de cara para cima, pensando na vida, sem fazer nada. Jesus Cristo chamou os 12, um era pescador, outro era coletor de impostos. Estava todo mundo trabalhando, estava todo mundo fazendo alguma coisa. E quando esses homens chegaram perto de Jesus, se você for ler os evangelhos, muitas coisas erradas eles fizeram. E nem por isso eles deixaram de estar junto com Cristo, de estar junto com a palavra viva encarnada que era Jesus. Aqueles que correram de perto de Cristo foram aqueles que não aceitaram a mudança que a palavra trazia, a mudança que a palavra mostrava que tinha que ser feita. Mas todos aqueles que acolheram a palavra e disseram: a gente vai fazer, a gente está junto, a gente vai até o fim, mesmo que ainda correndo, se separando, mas eles continuaram perto de Cristo. Quando a gente se determina para fazer algo que Deus mandou, nós precisamos lembrar sempre daquele versículo que diz: quem pega no arado não deve olhar para trás nem largar. Aquele que bota a mão no arado não deve largar o arado, porque se largar, Deus não se agrada dele, é indigno, é maldito. Mas devemos pegar firme no arado e começar, olhando para a palavra, correndo a carreira que Deus nos propôs, cumprindo aquilo que Ele mandou e vivendo segundo o que está escrito. Toda pregação que chega ao nosso ouvido, se ela nos colocar para o contrário daquilo que Cristo fez, essa pregação não é de Deus, essa pregação é humana e tem a semente do diabo e da discórdia nela. Vemos na Bíblia, nos evangelhos, Jesus Cristo dizendo todo o tempo: ide, vá, coloca as mãos, faça isso, faça aquilo, em meu nome vão. Nós não vemos em nenhum momento Jesus dizendo: fique em casa se lamentando e dizendo que você é indigno. Fique em casa preso, pensando que você não é melhor do que ninguém, coitadinho, bichinho, que está ali, que não pode fazer nada. Nós não vimos Jesus em momento nenhum dizendo isso. Nós vimos Jesus todo o tempo motivando um povo a ir,
um povo a fazer, um povo a se dispor a cumprir a vontade, o desejo e o plano de Deus. E toda pregação que é contrária a isso está fora da Bíblia, porque o mestre não ensinou assim. E o mestre é aquele que nós temos por referencial, é aquele que mostrou como fazer, é aquele que mostrou como seguir, como proceder, como agir. Nós vimos nesse versículo de Romanos que o Evangelho é as boas novas a respeito de Cristo, a respeito da palavra, e Ele nos traz fé pelo ouvir a palavra de Deus, as boas novas de Cristo. Então, se nós começamos a ouvir essas pregações condenatórias que nos aprisionam, que colocam pessoas para andar segundo a carne, não pelo Espírito, isso não vem de Deus não, isso é coisa do diabo. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando dos ensinos dessas pessoas. Porque se eu falar das pessoas, eu estou errado. No entanto, aquilo que elas ensinam se confronta, se bate de frente com o Evangelho de Cristo, com a palavra libertadora, com as boas novas do Evangelho. Isso não é pregação de Cristo, isso é a pregação do anticristo. Porque tudo aquilo que se opõe à verdade e à palavra é anticristo, antipalavra, antibíblia. E isso prende, isso aprisiona e acaba colocando pessoas em lugares que Deus não colocou elas para estar. Você acha que Deus ia mandar Jesus morrer por amor de todos, para que todos ficassem em casa se achando indignos e não querendo fazer nada em prol do reino de Deus? Jamais. Deus não ia perder o tempo dele, não. Deus mandou Jesus para resgatar um povo que é digno por conta de Jesus, que é justificado por conta de Jesus, que é santo por causa de Jesus, que é salvo por causa de Jesus, que tem poder por causa de Jesus, que foi levantado por causa de Jesus, para fazer a manifestação, para viver a manifestação, para agir na manifestação do poder de Deus por meio do Espírito. O Espírito Santo habita dentro do crente que creu, que virou cristão, que agora é filho de Deus, para que ele exerça uma função no reino de Deus, que ele possa correr a carreira que lhe está proposta olhando para a palavra. Porque se tudo aquilo que escutamos nos aprisiona, não vem de Cristo. Vamos lá para João 10, 27, para vocês verem algo interessante. João 10, 27. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Nesse versículo, Jesus Cristo está falando das ovelhas dele. E ele diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Nesse versículo, Jesus Cristo fala que a ovelha ouve a voz de quem? Dele. Então, Paulo, escrevendo em Romanos, diz que o Evangelho é as boas novas de Cristo. Então, se as boas novas de Cristo não forem anunciadas aos seus ouvidos, não escute. Você já viu uma imagem que tem um macaquinho que um bota a mão na boca, outro bota a mão no ouvido e outro bota a mão no olho? Pronto, aquele macaquinho, ele está trazendo uma instrução para a gente. Não escute aquilo que não é boa nova de Cristo. Não fale aquilo que não é boa nova de Cristo. E não olhe para aquilo que não traz a você o autor e consumador da sua fé, o alvo da sua vida, o foco da sua vida. Se abstenha dessas coisas. Se negue a colocar diante dos seus olhos aquilo que não é de Deus, que não edifica. Se negue a colocar diante dos seus ouvidos aquilo que não traz o levante necessário para que você cumpra a carreira que Deus lhe deu. Todos nós temos uma carreira traçada para correr em Deus.
Não é com a nossa força, é com a força do Espírito, porque nós de nós mesmos não somos nada, nem fazemos nada, mas em Cristo nós somos uma nação eleita, um sacerdócio real. Nós fomos levantados como povo escolhido de Deus para fazer e desempenhar as boas obras de Deus nessa terra. Você só estamos aqui nessa terra para desempenhar o reino de Deus, porque se não for para isso, não faz sentido estar aqui, faz? Se for para ir atrás de comer, dormir e acordar e trabalhar, não faz sentido a gente viver, porque Cristo padeceu tudo aquilo por mim e você, para que nós vivamos uma nova vida, um novo estilo de vida segundo o reino de Deus. Muito é falado de praticar os frutos do Espírito, mas pouco é vivido. E a prática dos frutos do Espírito revela o reino de Deus onde quer que você vá. Jesus disse que as ovelhas dele escutam a voz dele. Lembre-se disso, você é ovelha de Cristo. Você deve atentar e ouvir a voz de Cristo. Toda pregação que não faz com que você seja levantado a mudar e a agir segundo a palavra, não vem de Deus. Amém? Não vem do Evangelho de Cristo. Agora vamos lá para o Velho Testamento, em Amós. Amós, capítulo 8, versículo 11. Amós 8, 11. Naquele tempo o Senhor já falava ao profeta Amós isso aí que você vai ouvir agora. Naquele tempo, antes de Cristo. Amós 8:11. Se não achou, escute. Está chegando o tempo, diz o Senhor. Diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar, de um extremo a outro, em busca da palavra do Senhor, mas não encontrarão. Naquele tempo, Deus disse isso ao profeta Amós. Olhe ao seu redor, medite no seu dia a dia, medite no que está acontecendo hoje e veja se isso existe hoje ou não. Existe ou não? Pessoas estão buscando ouvir a palavra de Deus e estão se conformando com qualquer água suja. Estão se conformando com qualquer alimento que não é o alimento genuíno de Deus. Estão se conformando a uma vida de comer restos, espiritualmente falando. Em Cristo foi conquistada uma vida onde tudo que diz respeito à nossa vida diária e cotidiana e ao amor foi dado a nós por meio do sacrifício de Cristo. Onde todas as bênçãos espirituais foram liberadas para a gente. Essas bênçãos espirituais são bênçãos financeiras, são bênçãos de saúde, são bênçãos do que você imaginar. Em Cristo, isso já está liberado. Quantas dessas bênçãos nós temos pegado? Quantas? Está liberado, receba. Viva essas bênçãos. Agora, para receber, para pegar, para andar, é pelo Espírito. Pela carne você não consegue alcançar essas bênçãos, mas pelo Espírito sim. Em Cristo o dinheiro necessário que você precisa para viver já foi depositado na sua conta. Em Cristo o dinheiro necessário que essa igreja precisa para se manter já foi depositado. Precisamos exercitar uma vida no Espírito para que a gente possa viver segundo essa realidade que Cristo conquistou para nós. E parar de nos preocupar como os pagãos, com comer e com vestir.
Amós disse que vai chegar um tempo que vai ter fome e sede da palavra. E esse tempo chegou. No entanto, existem muitos que estão se aproveitando dessa sede e dessa fome para colocar julgos que não são o jugo de Cristo sobre as pessoas. Julgos que estão oprimindo pessoas e levando pessoas a andar de cabeça baixa, arrastando a cara no chão e deixando de cumprir o desejo, o propósito e o plano do Senhor que tem na vida delas, de cada uma delas. Porque cada pessoa que está na face dessa terra tem um plano e um propósito estabelecido por Deus para executar e cumprir. E essa pessoa, ela tem que, assim como se afia um machado antes de cortar uma árvore, e se afiando pela palavra e ouvindo a palavra de Deus, as boas novas de Cristo, para ser levantado e motivado, e tome pé nessa carreira rumo àquilo que está proposto em Cristo para a vida dela. Deve amolar, afiar, deixar bem fininho, para quando for correr, tá pronto, tá apto. E nessa carreira, como é que se faz para afiar? É ficar somente sentado de braços cruzados sem fazer nada? Não. Como é que uma criança aprende a andar? Deitada. Ela aprende a andar andando. É ou não é? Ela aprende a andar caindo. É ou não é? E como é que você vai correr a carreira de Cristo? A carreira em Cristo, como é que você vai correr? É sentado de braço cruzado? É correndo, é agindo, é amolando-se na palavra, é fazendo alguma coisa. Não é ficando parado, inerte, esperando o bom tempo, não. É agindo, é correndo. Porque se determos a esse tipo de pregação condenatória, vamos ficar presos e não vamos fazer porcaria nenhuma nessa vida, e vamos estar colocando Cristo à vergonha mais uma vez, pisando no Filho de Deus. E quando chegar diante de Deus, o que é que vamos apresentar? Ah, Senhor, mas eu não estava apto para fazer. Ah, Senhor, mas eu não tinha isso. Ah, Senhor, mas isso, mas... O Senhor não quer saber de desculpa não, Ele conhece seu coração e o meu. Ele conhece suas intenções, Ele conhece as minhas intenções. Ele não precisa de desculpa, Ele sabe o que é que a gente pensa. Ele tem o raio-x celestial que conhece a gente dos pés à cabeça. E Ele sabe aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente anseia, antes mesmo que a gente pense. Então, se nós ficarmos parados dando desculpa, nós não vamos conseguir cumprir o plano e o propósito de Deus que temos em cada um de nós. Agora vamos lá para Hebreus 12:1. Hebreus 12:1. Cartas aos Hebreus 12:1. Precisamos começar a considerar com firmeza as verdades ditas na palavra de Deus, porque senão nós vamos estar sempre presos e amarrados com várias coisas que não são para a gente ficar perdendo tempo e vivendo hoje. Todo pecado, engano, embaraço e peso foi derrotado, destruído, aniquilado na cruz em Cristo. Temos hoje um novo e vivo caminho para correr a carreira firmadas numa rocha que é Cristo. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, uma vez que estejamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna o quê? Devagar.
vagarosos. Quem é que vai se livrar de todo o peso que nos torna vagarosos e devagar? Quem é que vai? É Jesus que vai livrar você? O que é que o escritor está dizendo? Livremo-nos de todo o peso e embaraço. Livremo-nos. O que é isso? A verdade, a palavra chegou. E agora o que é que você faz? Corta os pesos, corta os embaraços, e assim vai ficar mais rápido. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança. Corramos com quê? Corramos com quê? Tem gente nessa igreja, já está todo mundo dormindo. Corramos com perseverança. Perseverança, o que é perseverar? Permanecer firme, permanecer inabalável, permanecer fixo no propósito, no plano, na carreira. Corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Uma corrida foi proposta a quem? A nós. O que é que devemos fazer? Livrar-nos de todo embaraço, de todo peso e de todo pecado. Para quê? Para que a gente deixe de ser vagaroso. Para que a gente deixe de perder tempo arrastando os pés, puxando a perna de tanto peso. E a gente corra a carreira que foi proposta para nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. É para manter o olhar firme em quem? Não é no pastor. Não é no irmão. Não é não. Eu acho que o escritor errou a carta, não foi? Não foi? O escritor errou a carta. Tem dizendo que é para a gente manter o olhar firme para Jesus. Os irmãos, o povo, os crentes não são o nosso alvo. Não são aqueles que a gente vai olhar firmemente, é para Jesus. Para os irmãos, nós vamos olhar em amor. Em amor. Porque se o irmão fizer algo errado, ou fez, ou deixou de fazer, a palavra é apta para corrigir. A palavra é apta para trazer a correção. E nós, como embaixadores de Deus, embaixadores da palavra, vamos condenar o irmão ou vamos levar para ele a palavra que liberta? A palavra que traz libertação. Vamos deixar de fazer as coisas porque o irmão A ou B, ou porque deixou de fazer, ou fez errado, ou isso ou aquilo? Vamos? Precisamos olhar firmemente para Jesus e correr nossa carreira. Continuando a leitura. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Olhando para Jesus é para a gente correr nossa carreira, se livrando de todo peso, de todo embaraço, e parando de colocar bobagem nos nossos ouvidos que impede essa carreira de ser executada, essa carreira de ser corrida de forma mais rápida e não vagarosa. Porque, como eu falei no início, aquilo que colocamos no nosso ouvido, que tem nome de pregação, mas na verdade é uma condenação, é um peso, é um atrapalho, é uma vida a qual Cristo não morreu para que a gente viva. Isso vai fazer com que a gente corra vagarosamente a carreira que nos foi proposta. Vai nos embaraçar.
Se eu pegar um monte de barbante, enrolar nos seus pés aqui e mandar você correr, você vai conseguir? Vai conseguir naquela agonia, arrastando os pés e puxando para o lado. Mas não vai correr velozmente, livre. Vai correr embaraçado, com os pés amarrados. Você já viu um jumento piado com os pés amarrados? Quando o dono do jumento ou de um cavalo faz isso nos pés do jumento, ele fica andando assim, bem devagarzinho, para ele não correr, para ele não fugir. E muitas vezes a gente fica com esses pesos, com essas amarras nos pés, impedindo que a gente corra velozmente, porque fica detendo nossa atenção, colocando nossos ouvidos a atenção de palavras que não vêm do Evangelho de Cristo, que não vêm de Deus, que vêm de dogmas, de princípios, de conceitos humanos. A Bíblia fala em Romanos que todos nós vamos estar diante de Deus para sermos julgados. Então, se fulano, se cicrano, se beltrano, se quem quer que seja estiver fazendo coisa que fere a palavra de Deus, ele vai dar conta a Deus, não é a mim e a você não. Ah, mas está uma safadeza grande no meio do povo de Deus. Isso é uma vergonha. Quem estiver fazendo isso, era melhor que colocasse uma pedra de moinho no pescoço e pulasse da ponta. Jesus Cristo disse que aquele que fizer um dos pequeninos tropeçar, era melhor que se matasse do que continuar fazendo isso. E, segundo o que Paulo deixou escrito, vai estar diante de Deus para prestar contas. Quem estiver roubando, quem estiver com safadeza, quem estiver com adultério, quem estiver com mentira, enganando o povo de Deus, fazendo uma ferida, um câncer, uma podridão no meio do corpo de Cristo, vai prestar contas a Deus, não é a mim e a você não. Nós não fomos chamados para julgar o servo alheio. Quem vai julgar cada um deles é Deus, por meio de Cristo. E aí, onde esses vão passar a eternidade? Já parou para pensar nisso? A justiça terrena é falha quase que 100%. Mas diante de Deus não tem arrudeio, não tem conversa, não tem enrolação, não tem papo, não tem desculpa. Deus sabe todas as coisas, Deus está vendo tudo. Então precisamos de parar de olhar para igual o povo diz, macaco que olha para o rabo dos outros se esquece do seu. Precisamos parar de olhar para a vida dos outros e viver focado em agradar a Cristo, agradar a Deus, cumprir a palavra 100%. Lembrando que estamos numa carreira, e se essa carreira for embaraçada com pecado e com engano, a gente vai andar vagarosamente e não vamos viver aquilo que Deus tem planejado para cada um de nós. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, não é? Então, se a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, por que tem pessoas que andam com vontade que dizem que é de Deus, mas não é boa, agradável e perfeita? Às vezes estão seguindo rumos próprios, às vezes estão sofrendo oposição de Satanás, estão numa batalha constante para permanecer firme. Não que Satanás ganhe mais nada, porque ele já está derrotado, ele foi anulado na cruz, foi reduzido a nada. Mas existe uma oposição do mundo, porque Satanás não quer que a igreja, que o reino de Deus ganhe terreno. E vai levantar oposição sempre para aquilo que é verdade, para aquilo que é pleno. E muitas vezes se cai em caminhos que não é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. A gente olha para José. José, ele recebeu do pai
uma túnica colorida que representava a autoridade. José teve sonhos que Deus mostrou a ele. E num desses sonhos foi mostrado que o pai, a mãe e os irmãos se ajoelhariam e serviriam a José. Amém? Em alguma versão, tradução bíblica, você viu Deus mandando José dizer aos irmãos e ao pai isso? Você viu? Nenhuma. Deus não mandou ele revelar sonho para ninguém. Mandou? Deus falou o sonho a ele, Deus revelou o sonho a ele, mas Deus não mandou ele dizer a ninguém. Amém? Só que José era imaturo. E o que é que ele foi fazer? Foi lá e disse. E o que aconteceu? Os irmãos já tinham inveja dele porque ele ganhou a túnica, ficaram com mais inveja ainda e fizeram o que com ele? Jogou no poço, ele foi preso, foi para prisão, passou aquele perrengue todinho. Mas se José tivesse ficado calado, provavelmente ele não tinha passado isso tudo, tinha? Ele poderia chegar e salvar o mundo todinho como ele foi mandado, mas não precisar de sofrer isso tudinho. Porque o plano de Deus é bom, agradável e perfeito. José foi até o plano de Deus que tinha para a vida dele, mas ele não foi, ele foi. Amém? Então, como é que vamos amadurecer ouvindo porcaria, ouvindo condenação, ouvindo o evangelho que nos aprisiona, que nos mata, que nos oprime? Me diga, como é que a gente vai correr essa carreira que está proposta para nós, ouvindo um mingau desse? Me diga. Então quer dizer que só essa igreja aqui tem a palavra de Deus? Não. Mas a palavra de Deus deve ser peneirada e deve ser retida como alimento sólido, genuíno da parte de Deus. E não algo que coloca o crente para viver numa vida de escravo do pecado, escravo da morte, o bichinho do crente, coitadinho. Eu não posso, eu não consigo, tadinho de mim. Cristo não morreu para isso não. Cristo morreu para que você tivesse uma vida segundo a palavra e não segundo a opressão, a prisão, o peso e o engano de Satanás, não. Sabia disso? Em 2 Timóteo 3,16, abra lá. 2 Timóteo 3,16. Segunda Timóteo 3,16. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Você leu essa mesma coisa que eu acabei de ler? Como é que você vai ser instruído? Pela palavra. Como é que você vai mudar? Pela palavra. Como é que você vai saber que tem alguma coisa errada na sua vida? Pela palavra. Como é que você vai fazer a obra que Deus tem para a sua vida? Pela palavra. Como é que você vai ser capacitado para exercer essa obra? Pela palavra. E como é que você vai ser capacitado, instruído e vai realizar essa obra se você estiver ouvindo essas porcarias? Me diga.
Me explique. Mostre que a Bíblia está errada quando ela está falando isso. Como é que a gente vai viver uma vida segundo o Evangelho se a gente ficar ouvindo besteira? Se a gente ficar preenchendo a nossa fé com aquilo que não é bom, amável e de boa fama? Como é que vamos exercer o ministério divino se não buscamos a palavra? Se a gente está nessa terra, Deus já revelou coisas para nós, a gente precisa, por meio da palavra, conhecer algo que ainda não foi revelado pela palavra. E não ficar detendo, perdendo tempo com ensinamentos que, de vez de servir como trampolim para impulsionar o crente a uma vida prática de amor, colocam o crente preso, aprisionado, no lugar que Cristo já os tirou faz tempo, faz mais de 2000 anos. Por que fazem isso? Por que querem que pessoas vivam assim? Interesse de aprisionar pessoas e manipular. Mas a verdade liberta. Cristo traz vida, Cristo traz mudança para nós. Não foi por isso que Ele morreu para nos dar um novo estilo de vida, uma vida eficaz, uma vida poderosa no Espírito Santo. A Bíblia, ela fala de crianças espirituais. E fala que essas crianças, elas não podem ser alimentadas ainda com comida grossa, porque senão vai dar mais má digestão nelas e elas podem até morrer. No entanto, se as crianças ficarem só comendo papinha, bebendo só leite, elas crescem? Sim ou não? Até hoje você só come mingau? É, Cristina? Só come mingau até hoje? Já come buchada, não come? Já come pirão, não come? Se você tivesse comendo só mingau até hoje, você tinha crescido? Então, tem que parar com esse negócio de dizer que a Bíblia tem que descer ao nível dos bebês. Não, os bebês têm que ser expostos ao pirão para ir comendo as beiradinhas, para ir crescendo. Porque se só ficar no leite, vai ficar um bando de meninos chorão, com 30 anos, com 40 anos. Todo mundo aqui assistiu Chaves, não é já? Pronto, Chaves é um monte de velho vestido de menino, não é? Imagina um bocado de crente igual o Kiko. Imaginou? Que coisa linda que seria o reino de Deus. Um monte de crente só interessado no seu bem, no seu bel prazer. E quando não ganhava, abria o berreiro, botava para chorar e para mentir, para prejudicar os outros, para ter o que queria. Seria lindo isso, não seria? A gente precisa começar a comer esse pirão pelas beiradas, para ir crescendo, para ir amadurecendo, e não se esquecer que estamos em uma carreira. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que um soldado no meio da guerra, ele não para resolver assuntos particulares da sua casa, do seu dia a dia, não. Ele está em guerra, ele está na batalha lá, e se ele parar, ele vai levar uma bala e vai morrer. Nós na carreira, se a gente ficar parando de instante em instante, ficar se enganchando com as coisas, ficar embaraçado com um bocado de coisa, a gente vai ficar vagaroso e não vai crescer e não vai correr essa carreira velozmente. Nem tão pouco vai receber de Deus a revelação que a palavra tem. A palavra, ela é revelada pelo Espírito e você só tem ela revelada se você
continua nessa carreira exercendo uma vida no Espírito. Se você vive uma vida naturalmente falando, só preocupado, só achando que isso e aquilo, só esperando a morte da bezerra, você só vai comer migalhas da palavra de Deus e ainda vai ser enrolado por esses que, ao invés de trazer a verdade de Cristo para a vida de todos, começam a colocar peso, jugo e engano, se transvestindo de irmãos, mas como lobos em pele de cordeiro, como falsos profetas, trazendo inverdades, querendo contaminar aquilo que é puro, o leite genuíno, aquilo que liberta, aquilo que traz uma mudança na nossa vida. O Evangelho, ele nos mudou completamente no Espírito, mas essa vida tem que ser posta para fora na nossa vida diária, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por quê? Porque por meio da nossa vida cotidiana nós atingimos o mundo com a palavra. O nosso corpo é a arma que Deus tem nessa terra para atingir as pessoas que estão nela, para atingir lugares, para reverter situações. E nós precisamos usar essa carne aqui para o louvor da glória de Deus. Apresentar cada um de nossos membros como instrumento de justiça a Deus, na prática da palavra. Porque se nós ficarmos presos, amarrados, enganados por Satanás, ouvindo o que não presta, ouvindo essa palavra que ao invés de libertar aprisiona, nós não vamos chegar a lugar nenhum e nós vamos estar perdendo o tempo que nós temos nessa terra de viver o reino de Deus e alcançar pessoas. O propósito dessa igreja que está funcionando e aberta é pelo amor. Não é para ter um púlpito aqui para a gente estar pregando, não. Não é para ter destaque aqui fulano e cicrano, não. Não é para ninguém estar se mostrando, não. É porque por meio dessa igreja, meu desejo é que pessoas sejam alcançadas por essa palavra, pelo amor de Deus, e possam exercer uma vida da prática da palavra. Porque se não fosse para isso, era melhor estar em casa deitado, assistindo televisão, jogando videogame, comendo, dormindo. Deus mandou fazer algo. E se no natural muitas coisas eu pego, seguro e só paro quando eu termino, por que na obra que Deus me confiou e mandou eu vou soltar? Eu vou largar de lado? Eu vou deixar de correr a carreira? Do mesmo jeito, a cada um de vocês Deus entregou algo exclusivo. Abra a sua mão e olhe para os seus dedos. Olhe para os seus dedos. Está vendo que tem um monte de listrinha nos seus dedos? A senhora está vendo como, dona Deus? Está vendo? Tem um monte de listrinha nos dedos. Cada listrinha dessa não parece com a listrinha do outro. É diferente, cada listrinha dessa. Se isso aqui é diferente, então o propósito que Deus colocou dentro de você é exclusivo também. Tem coisas que só você vai fazer. Tem coisas que só eu vou fazer. Por quê? Porque nós somos queridinhos de Deus? Não, porque Deus sabe a capacidade que Ele nos fez e nos colocou e nos confiou. Então, quando passamos a entender que Deus tem algo específico para que façamos, nós nos dedicamos mais a correr essa carreira sem embaraço, a parar de ouvir baboseira, a parar de ouvir água suja, água melada, e começamos a dedicar tempo à leitura da Bíblia, porque quanto mais você lê a Bíblia, quando a corda apertar, você vai soltar a Bíblia. Não tem uma espuma de lavar prato quando ela está cheia de sabão que você espreme, não só sai sabão, não é? Do mesmo jeito, quando a corda apertar para o seu lado, se você estiver cheio da palavra, só vai sair Bíblia. Quando vi uma dor no bucho, no pé do bucho, ai meu Deus, ai que dor. Jesus Cristo levou minha dor.
Está escrito, Jesus Cristo levou minha dor e eu estou firmado nessa verdade. E a dor lá moendo, e você, eu estou sarado. Jesus Cristo levou minha dor. Por que isso? Porque a gente é doido? Não, é porque a gente confia no poder de Deus, no poder da palavra, no poder do Evangelho. Por quê? Não vemos coisas acontecendo sobrenaturais na nossa vida, porque às vezes a gente está vivendo mais no natural do que no espiritual. E começa, não, mas eu escuto pregação, mas eu escuto louvor. Aí quando vai olhar, as pregações é tudo umas pregações que não tem nada de Bíblia. O louvor que de vez de levantar a pessoa, deixa a pessoa com depressão. Aquieta minha alma, não sei o que. Tadinho de mim. Olha as músicas. Aí vai viver como? Na alma e achando que é um coitadinho. Se lembre, Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da sua fé. Tudo aquilo que tiver troncho, contrário ao que Jesus Cristo fez, não coloque diante dos seus olhos nem no seu ouvido. E nem fale. Porque quando você fala, se não for a palavra, você está negando a Cristo. Você está negando o Evangelho. Por que que Deus disse a Josué, não se aparte da sua boca o livro dessa lei? Josué ia estar com a Bíblia dentro da boca, era? Ele ia estar com a Bíblia enganchada assim. Ele ia estar falando o livro da lei, aquilo que ele tinha, da palavra. Não tire diante dos seus olhos o livro dessa lei. Ele ia ficar com a Bíblia assim, era? Ele ia estar lendo a Bíblia. Está buscando o conhecimento da Bíblia que ele tinha naquele tempo. Lendo e falando. E no novo tempo, no novo período que a gente está, Paulo disse: não se conforme com esse mundo. Desculpa, deixa eu beber uma aguinha aqui. Não se conforme com esse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Como é que você vai renovar sua mente? Me diga. O que foi que a gente leu em Timóteo? Como é que muda a mente pela palavra? Como é que renova a mente pela palavra? Para quê? Para que o mundo não influa na sua vida. É o que Paulo está dizendo nesse versículo. Não se conforme com esse mundo. Uma pessoa conformada, ela age como? Tudo tá bom. Tudo tá bom para ela, tá tudo certo. Vamos embora. Ei. Aonde o povo chama, ela tá indo. O que o povo diz, ela vai atrás. É uma pessoa que é arrastada por todo e qualquer vento de doutrina. E Paulo está dizendo, não seja conformado com esse mundo. Não ande assim com esse mundo. Não faça o que esse mundo diz. Não siga os conselhos desse mundo. Mas antes, mude sua mente com a palavra. Renove sua mente com a palavra. Para quê? Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por meio da palavra vamos experimentar, andar, agir e atuar nessa vontade. É a única forma que tem. Então, que a gente possa vigiar nossos ouvidos para não estar ouvindo besteira. Que a gente possa estar aprendendo
nosso ouvido, tapando nosso ouvido, para que a gente não possa estar ouvindo besteira, travestida de pregação. Então quer dizer que eu não posso ouvir ninguém pregando? Não pode. Agora, que esteja segundo a palavra. Que aquela pregação faça você crescer. Que aquela pregação mude a sua vida para a prática do amor. E que não coloque um peso para que você deixe de fazer aquilo que vinha fazendo. Que coloque um peso lhe arrastando para trás, para embaraçar, para que você, de vez de estar correndo velozmente, comece a correr devagarzinho, devagarzinho. Daqui a pouco está igual uma tartaruga, todo mundo passando, todo mundo correndo, está lá, só de tanto peso, de tanto embaraço, de tanto engano que foi colocado na mente. E ainda travestido de pregação, travestido de verdade, e não passando de um engano de Satanás para lhe prender, lhe oprimir e lhe enganar, e fazer com que você, ao invés de correr velozmente a carreira que lhe está proposta, comece a andar vagarosamente, vagarosamente, a ponto de parar, a ponto de negar aquilo que Deus lhe deu, lhe confiou, para que você corra, para que você viva, para que você exerça. Não, mas eu estou ouvindo pregação. Tá? E o que é que essas pregações estão fazendo na sua vida? Destruindo, colocando você oprimido, lhe deprimindo, colocando você morto no reino de Deus. Isso é lá pregação. Isso é tudo menos pregação. E isso está sendo colocado e posto na frente de muitos irmãos no menu do YouTube. Não, mas é uma pregação. Olha ali, ó, pastor. Olha ali, ó, o apóstolo, o evangelista. É uma pregação, tá vendo não? Quando passa pela peneira, de palavra não tem nada. Só tem engano, só tem coisas da alma, só tem coisas que lhe oprimem e que lhe colocam para andar pesado, correr pesado e até não querer fazer nada em prol do reino de Deus. Isso é lá pregação. Como a gente viu, o que traz fé para a gente é as boas novas de Cristo. A palavra, ela nos impulsiona a viver a prática do amor e não a ser oprimido, a ser negado, a ser levado para trás. Essa é a palavra de Satanás e não de Deus, e não de Cristo. Amém? Atos Igreja, somente a Escritura. Acesse nosso site www.atosigreja.com.br.